Voltando então, agora fazendo uma segunda parte aqui, falando sobre o Wellington colocou ali, né, que eu acho interessante isso, né? Chegou a hora de realizar lucro, né? Eu tô com X% de ganhos em ação A, B, C ou D. Eu vou responder essa história eu vou responder essa pergunta com história. Eu acho que história é uma forma interessante da gente responder as coisas, né? Quando em 1997 eu comecei a comprar bônus de subscrição do Banco do Brasil. As tais eram dois bônus, era BBAS 12 e BBAS 13. Isso era negociado na bolsa. Eu não sabia nada. Eu não sabia absolutamente nada do que eu estava fazendo. Então eu comecei a comprar esses negócios a 50 centavos, subi um pouquinho, comprei a 70 centavos e parei de comprar. Chegou um determinado momento que ela estava a 70 centavos. E aí eu falei assim, uau, eu sou o rei da cocada preta, eu dobrei meu dinheiro e eu vou vender esse negócio. Vou pôr no lucro no meu bolso, cara. Afinal de contas, eu já estava ganhando ali 100%, né, nessas bônus de subscrição. Eu nem sabia o que era aquilo, tá? Eu nem sabia. Eu sabia que era alguma coisa do Banco do Brasil. Aí eu vendi aquele negócio e como um bom investidor sardinha, um bom garoto, maroto, né, investidor sardinha, eu falei assim, não vou nem olhar mais para esse negócio. Porque se subir, eu vou ficar com aquela dor, né, pesadelo, aquela dor danada de que eu saí fora do negócio e nunca mais olhei para aquele negócio. Anos depois eu fui ler um livro. Aí eu lendo um livro, e um livro de entrevistas com vários gestores, entrevistaram um gestor e ele virou e falou assim, não, porque eu ganhei muito dinheiro com os bônus do Banco do Brasil lá nos anos 2000. Eu falei, opa, era aqueles bônus que eu tinha. Então, aí o gestor falando, então eu raspava tudo, eu raspava tudo ali, eu comecei a raspar a 1,20, fui raspando até 1,50. Eu falei, caraca, o cara comprou os meus, olha lá, eu vendi a 1,50 para ele. E depois de alguns anos, né, eu vendi a R$32. E eu vendi a 1,50. Ele vendeu a R$32. O que eu quero dizer e responder o Wellington com essa história, cara? Eu não sabia o que eu estava fazendo. Logo, eu vendi. Por quê? Porque lucro bom no bolso, né? Eu já tinha ganho 100%, como eu não sei o que eu estou fazendo, eu vou vender e vou colocar logo isso no bolso. Só que veio alguém que sabia o que estava fazendo e me comprou e teve uma margem de lucro infinitamente maior do que a minha. Não dá nem para calcular a diferença de ganho de capital. O cara comprou 1,50 e carregou isso a 32. Anos depois, quando eu li o livro, que eu já sabia o que era, eu entendi. Ou seja, tratava-se de um bônus de subscrição de Banco do Brasil com um vencimento alongadíssimo, se eu não me engano era 9 anos, 10 anos, alguma coisa assim. O que ele estava comprando? Ele estava se expondo a Banco do Brasil. Então ele imaginava um crescimento vertiginoso de Banco do Brasil ao longo dos próximos 10 anos. Ao invés dele comprar a ação, ele foi nos bônus, porque o bônus tinha um preço, ele já conseguia travar o preço, tinha um vencimento lá na frente. Como a ação do banco dispara, ele conseguiu, com um investimento de capital menor, estar mais exposto e ganhar mais dinheiro. Genial, genial. Se você soubesse disso, Gustavo, não teria vendido, né? Mas eu não sabia. Mas aí, mais uma história para completar a pergunta do Wellington. Eu fui às forras alguns anos depois, várias vezes eu fui às forras, mas tem uma outra história interessante, que é o seguinte, lá em 2012, aí eu já sabia muito mais, já era analista, trabalhava no mercado, né? Eu fiz uma análise onde eu achava que, eu já falei isso aqui, eu gosto de falar isso que eu acho interessante, que é uma história assim, bem simplória, né? Tem duas, na verdade, vou contar essas duas. Isso eu tô te respondendo ainda, viu, Wellington? Não sai da live não, cara. Eu tô te respondendo. Eu fiz uma análise lá em 2012 do mercado de agro. Eu achava que o preço de terra no Brasil era barato demais. Achava não, era barato, né? Você comparava ali com grandes produtores no mundo. Então eu comecei a comprar SLC Agrícola em 2012 por conta disso. Pô, um dia o preço da terra vai ser ajustado e esse negócio vai ter que valer mais. Não dá para valer isso daqui, né? Vai ter que valer mais. E aí o que acontecia? Eu comprava a 15, caía para 12. Aí eu falei, caramba, tô sem dinheiro. Aí ia comprando aquele negócio. E sempre no preju. Por quê? Porque ela não andava, ficava paradona, né? Então eu ia comprando aquele negócio. Aí de repente ela começa a andar. E aí foi 50% de ganho, 100% de ganho, 200, 300. De 2012 para cá são 800% de rentabilidade. Ou seja, o papel subiu 800% por conta de uma única história, de uma única análise e de eu ter a paciência que eu não tive lá em 97, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Já em 2012, lá com a SLC, eu sabia o que eu estava fazendo, tá? A história se repetiu diversas vezes. Uma que eu me lembro aqui, com Bematec, onde eu fiz uma análise de uma empresa, que era uma empresa
de maquininha de ticket, aqueles ticket amarelo, de comprovante fiscal, se eu não me engano que chama. Era uma maquininha daquilo, um business que não me interessava. E quando eu resolvi analisar, estudar a empresa tinha se transformado de uma empresa que emitia ticket de maquininha para uma empresa de inteligência, de nuvem, de dados. E aí eu comecei a comprar aquele negócio, 758, 758. Na verdade, eu levei para o comitê do Asset, que eu era sócio, o gestor macro, o head, que nós chamamos, né, o maior lá, não quis comprar a tese. Primeiro porque o volume negociado era muito baixo e isso era risco para ele, e ele tinha total razão. Então, aí, como analista, a gente tem algumas regras, né? Então, como analista, eu pude comprar para mim, não usei a análise. Então, eu comecei a comprar, paguei 7,50, 8, e aquele negócio ficava lá, até que um dia a TOTVS me compra e paga 11 no papel. Compra a Bematec, fecha o capital e paga 11 no papel. Então, você dá aquela pancada em função de uma tese de investimento. Paciência, esperar. Então, a resposta do Elton é o seguinte: estou com ganho de X%, é a hora de realizar? Por quê? Porque o Ibovespa bateu em 121 mil pontos. O que você tem na sua carteira? Você sabe o que você comprou? Quais são as ações? Como é que elas vão estar daqui a 10 anos, as empresas? Ora, se elas vão estar melhor ou vão crescer receita ou vão gerar mais caixa daqui a 10 anos, cara, o preço de hoje, meu irmão, não importa se ela vai estar 10, 20% acima, abaixo, tá? Óbvio que comprar num recuo de 20%, o mercado cai 20% de hoje. Óbvio que é melhor do que você comprar hoje. Não é? É melhor pagar 8 do que 10 numa ação, óbvio, tá? Ah, mas será que volta nos 8? Não sei. O que você tem que fazer é a alocação. A alocação responde por 80% do seu resultado, cara. Não necessariamente você precisa vender para pôr lucro no bolso. Isso é a maior mentirada que existe. Agora, o que você pode fazer é alocação. E como você mexe na alocação? Não necessariamente vendendo a ação, mas economizando mais dinheiro também. E ao invés de comprar ação, você guarda. Segura para o melhor momento você pagar um preço melhor, cara. Agora, se você não tiver seguro do que você comprou, cara, não adianta vender agora, comprar depois, vender agora, comprar depois. Esquece esse negócio, porque isso não vai te dar dinheiro. Isso não vai te deixar rico. Pô, é hora de realizar. Vou realizar porque eu vou comprar melhor depois. Tá, todo mundo que fala isso usa o passado do gráfico, o passado dos preços. Quando alguém te fala isso, fala, beleza, agora desenha um movimento futuro, daqui para frente para mim. Desenha aí. De acordo com o que você desenhar, então eu faço, vamos ver se a gente vai ganhar dinheiro. Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. Né? Para você ter uma ideia, 2020 a gente entrou com a carteira, eu tenho uma carteira minha, com o meu dinheiro, né? Que os alunos do FIA têm a oportunidade de acompanhar, aonde eu faço a gestão do meu dinheiro para as pessoas verem. A gente entrou em 2020, cara, com 4 vezes o valor investido, ou seja, a carteira começou em 2018, meados de 2018, eu multipliquei o dinheiro por 4 vezes sem pôr R$1. Ou seja, eu entrei grandão, bonitão, não foi? Eu não sabia que o Covid ia ter a dimensão que teve, a carteira foi amassada para 2 vezes. Tá? E aí, olhando para trás, eu falei assim, pô, eu devia ter vendido, eu devia ter comprado umas puts, eu devia ter feito um monte de coisa aqui que eu ia ganhar muito dinheiro. Tá, mas agora olhando para trás, por que você não fez na hora? Por que você não fez na hora que você viu o vírus entrando em janeiro, na hora que você viu aquela discussão toda, se ia ter carnaval, se não ia ter, na hora que você viu lá a China tomando umas medidas sanitárias, né, de restritivas? Por que você não fez ali? Porque a tomada de decisão é muito difícil, cara. Só que eu tinha empresas excelentes, eu continuo gostando das mesmas empresas, só que a carteira, por regra, eu não posso pôr dinheiro novo. Isso é uma regra que eu coloquei lá, porque senão ficaria muito fácil chegar no milhão, né? Eu vou lá, boto 999 mil, pronto, 1 milhão. Mas, por regra, eu não podia pôr dinheiro, mas eu pude pôr na minha carteira fora ali, né? Eu pude comprar para mim, ok? Então, assim, saiba o que você tem na tua carteira. Aí vai mudar o jogo para você, tá? Pra gente fechar essa parte, então, para ir para um bate-papo aqui, tem uma outra história sensacional, aonde eu também deixei de ganhar. Foi o seguinte... eu mais 2 amigos, a gente analisou na época Refinaria Ipiranga. Essa é sensacional. A Refinaria Ipiranga não tem mais capital aberto, mas o que era a Refinaria Ipiranga? Pelo nome você deve imaginar assim, é uma empresa de refino de petróleo, né? Exatamente. Só que quando você vai analisar e conhecer Refinaria Ipiranga, ela respondia, refino de petróleo, respondia só por 5% do resultado da companhia. E os outros 95% do resultado da companhia vinha de onde? Da distribuição dos derivados, ou seja, os postos Ipiranga. Ela era a dona da rede Ipiranga. E aí você chafurdava mais ainda a análise. Era uma empresa familiar. Logo, ser vendida era um pulo. Beleza, legal, Gustavo. Então ela poderia ser vendida? Sim, poderia. Tinha tag along? É a primeira pergunta, porque ela tinha ações ON e PM. Não tinha tag along. Então, como não tinha tag along, você tinha que comprar a ON, para não ter risco. Por quê? Porque a lei das SAs, a lei 6.404,
abrange somente as ações ON, ela não abrange as PNs, tá? A não ser que a empresa tenha tag along estendido, níveis de governança corporativa, que não era o caso na época, já tem um tempo isso. E aí ela foi comprada, efetivamente comprada, só que eu aqui fiz análise, comprei, não tive paciência. Aí eu falei, você quer saber? Vou esperar esse negócio vender? Não, eu quero essa grana, eu vou comprar outra coisa, e vendi as ações. E o mais interessante é que o pai éramos 3 amigos que fizemos essa análise juntos, né? O pai de um deles, que não precisava de dinheiro, tinha comprado lá uma grana boa, né? Uns 300 pau. Não, menos, uns 100 pau, sei lá, alguma coisa assim. Alguma coisa, bastante dinheiro, né? Pra época. E largou aquilo lá. Ah, comprei, vocês falaram, beleza. Né? Esse meu amigo falou, não, eu comprei pro meu pai, não sei o que tal. O pai dele, quando foi vendida, construiu uma casa só com dinheiro, que virou a refinaria Ipiranga. Quer dizer, por falta de paciência, né, que é um outro erro, eu também deixei de ganhar nesse tag along, tá? Que foi um ganho também interessante, substancial. Então, assim, respondi. Agora eu esqueci, é Daniel, né? Wellington, desculpa, Wellington. Eu respondi o Wellington contando algumas histórias que eu passei ao longo da minha vida de investidor, de analista. E eu acho que ficou claro, né, para todo mundo que tem a dúvida aí se é a hora de vender para depois comprar mais tarde na queda. Se você me dizer até onde cai, né? Se você me disser aqui, tá, beleza, 121 é para vender porque é resistência, beleza. E onde eu compro depois? Vai vir até onde? Vem até o 113 ou não vem? Né? A ação que eu vendi a 10, eu vou conseguir recomprar quanto? Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. Então, baseie a tua tomada de decisão, na tua alocação macro e 2, no ativo que você tem na carteira. A qualidade do ativo que você tem na carteira, beleza?